Boa noite, pessoal. Mais um indicador aí para vocês testarem. Esse também vai ficar na área de membros, porque desde o primeiro indicador de porcentagem eu estou publicando nessa área. Desta vez eu fiz o cálculo de porcentagem dos indicadores highest e lowest. O resultado vocês veem aqui embaixo. Eu criei uma coloração para fazer um filtro entre esses dois indicadores. Estou usando os dois para sinalizar regiões de porcentagem. Como vocês podem ver aqui, de 0 a 100%. A coloração é configurável. Ela está aqui colorindo preço acima de 75% do canal, pinta de verde. No caso eu vou deixar azul, né? E abaixo de 25% do canal, pinta de vermelho. Vocês podem colocar também, se quiserem testar, 50 e 50. Ele vai fazer um cálculo baseando-se em metade do canal. Então, eu acho mais limpo, vai do gosto de cada um, né? O indicador está para vocês usarem como desejar, mas eu acho mais limpo usar um valor menor que 50, porque vocês podem observar que esses dois indicadores trabalham bem próximo do preço quando estão em movimentos de tendência. Então, vocês colocando um valor bem próximo do preço, apesar de não colorir toda a região com a coloração de movimento, mesmo assim vocês conseguem pegar a reversão do preço depois que o preço passeou na área de cima, na região de cima do canal. Ele rompeu o centro e bateu na parte de baixo, transformando-se em um movimento de baixa. É óbvio que vai ter sinais falsos, mas vocês têm um filtro muito bom de movimento. Preço passeando abaixo do canal, venda. Preço passeando acima do canal, compra. Abaixo do canal, venda. Acima do canal, compra. Esses dois indicadores também deram origem ao indicador HackCV, só que lá eu faço um filtro da plotagem e um cálculo diferenciado para dar aquele resultado que vocês já conhecem, que é um pouquinho diferente dos dois indicadores plotados junto. Embeleza um pouco, né? Mas a dificuldade lá está em vocês seguirem os movimentos tendenciosos. Aqui já é visto em tempo real, não tem escolha de compra ou venda. Esse indicador funciona mais ou menos como uma média móvel e, dependendo da calibragem,
vocês podem pegar excelentes movimentos de tendência. A parte ruim dele, consolidação, é muito de leitura, né? Você tem um movimento de alta desse, depois vocês têm uma região de consolidação. Ele ajuda muito na visualização dessas regiões. Então depende muito de leitura, né? Vocês fazerem uma leitura aí do gráfico. Vou colocar está no gráfico de 8R, vou colocar no gráfico de 1 minuto. É um indicador pesado também, apesar de ter somente 16 linhas. Ele é muito pequeno em extensão, mas tem um cálculo pesado. Vocês podem observar aí, demora em plotar a coloração. Pode ser também porque eu estou com problema em minha internet. Já tem um bom tempo aí que eu estou na luta, brigando com a Vivo. Eu tenho a melhor internet, por incrível que pareça, a melhor internet aqui disponibilizada na minha região, e mesmo assim eu tenho uma péssima internet. A mesma coisa vocês estão vendo aí no gráfico de 1 minuto, preço passeando no fundo do canal venda, preço passeando no topo do canal compra, com sinalização nas regiões de 75% e 25%. Gráfico de 1 minuto. Essa coloração e indicador funcionam em qualquer período gráfico, em qualquer tipo de gráfico. Então não está ligada a gráfico específico. Como os indicadores fazem o cálculo de maiores máximas e menores mínimas, qualquer gráfico que plotar máximas e mínimas, o indicador irá plotar. O que vocês estão vendo aqui em cima são os dois indicadores base para o indicador que está aqui embaixo. Esta coloração está dentro deste indicador. Aqui não tem nada a ver com o que eu vou compartilhar para vocês. Se vocês quiserem colocar os indicadores highest e lowest com o mesmo período do indicador percent highest lowest, para ter uma melhor visão dos movimentos, é válido, mas aí vocês têm que inserir um a um e configurar o período que vocês estiverem usando no indicador aqui embaixo. Vocês podem também, por exemplo, eu vou colocar aqui, inserir regra de coloração, percent highest lowest, vou colocar nesta linha de baixo, insere
Vou clicar aqui, vou em propriedades da coloração. Por exemplo, eu quero usar um período maior para sinalização de minhas entradas em 20 períodos. Então eu vou colocar aqui que esta coloração aqui no indicador, ela vai me mostrar 144 períodos. E eu vou, primeiro eu vou mudar, ok. Vai carregar a coloração. Aparentemente foi pouco. Eu vou colocar 200 períodos. E o que eu vou fazer? Vou colorir o fundo, somente o fundo parcial. Dessa maneira, o fundo do gráfico vai me mostrar a tendência e os candles vão me mostrar os movimentos dentro da tendência. Então eu vou ter uma coloração de tendência 200 períodos no fundo gráfico e vou ter os sinais nos candles. Vou aplicar, aguardar carregar. Aí está. O que ocorre? Quando pintar de branco, são regiões de correção dentro do movimento principal. Então vocês veem que tem entradas contra tendência, o verde dentro de áreas brancas, que seriam correções dos movimentos maiores, e o vermelho dentro da área vermelha, mostrando o movimento de venda dentro de um movimento maior, de um período maior no caso, né? Eu tenho venda aqui, aqui não tem nada, aqui eu tenho sinalização de compra dentro de 200 períodos, outra sinalização de compra. Então vocês podem montar um setup dessa maneira, colorir o gráfico com um período bem maior para vocês conseguirem ver a tendência, e colorir os candles com um período menor para ver movimento a favor da tendência e correções ou regiões neutras, né? Aqui tem regiões neutras e vermelho são correções. Regiões neutras, correção. Eu tive um movimento a média de 200 períodos, começando aqui uma abertura em gap, encerrando aqui dentro de uma região de consolidação, uma continuação do movimento na compra, uma outra região de consolidação, já começando a mostrar mudança de movimento, correção desse período, retração, mais um outro movimento. Então vocês podem usar de várias maneiras a regra de coloração. Vou colocar no Renko para mostrar para vocês como fica o resultado no Renko. Eu posso também, para tirar aquele filtro da tendência, eu vou esperar carregar, e para não
ver aquelas regiões brancas dentro da tendência, eu posso colocar 50 e 50%. Desvio superior 50, desvio inferior 50. Eu vou ter regiões verdes e regiões vermelhas somente no fundo do gráfico. Alguns pontinhos de sujeira em branco. Vou aguardar carregar. Já vou fazer a modificação aqui, ó. Desvio superior 50, desvio inferior 50. Eu vou tirar essas regiões brancas e vou deixar o movimento limpo. Ok. Aguardar carregar novamente. Demorou um pouquinho. Aí está. Eu tenho no fundo do gráfico a coloração que foi inserida no indicador lowest, coloração com 200 períodos para sinalizar para mim o movimento de tendência, sinais de compra dentro do movimento de tendência, coloração de venda na tendência, sinal de venda dentro da tendência. Isso aqui é praticamente a ideia da coloração do ogro. Se vocês quiserem copiar o Tabajara de uma maneira diferente, é só usar como eu fiz aqui: 200 períodos em uma coloração de fundo, me mostra tendência, e 20 numa coloração de sinal. Sinal de compra, correção dentro de um movimento de compra é complicado. É uma venda boa, mas é complicado. Uma venda, correção dentro do movimento maior. Então, vocês têm aí uma ideia de como usar. Não precisa ser exatamente os valores que eu usei aqui, foi só um exemplo. Quem não sabia desta configuração para pintar o fundo do gráfico, aqui seria diferente. Aqui vai pintar o fundo do gráfico de acordo com o último candle, então todo o gráfico vai sinalizar ou vermelho ou verde, vai ser diferente disso aqui. Se o preço estiver dentro da área verde, vai ficar a tela inteira verde. Se o preço estiver dentro da área vermelha, não importa o tamanho dela, a tela inteira fica em vermelho. Colocando em colorir somente o fundo parcial, então parcial é de acordo com a média. Eu posso colorir o indicador e o fundo total, que fica tudo vermelho ou tudo verde, e também posso colorir indicador e o fundo parcial, que eu vou mostrar para vocês agora. O indicador fica vermelho e o fundo fica vermelho. Esse é o parcial. Indicador verde, fundo verde, indicador vermelho, fundo vermelho. Se fosse total, seria ou indicador verde com fundo verde ou indicador vermelho com fundo vermelho. Tudo uma cor só. Beleza, pessoal? O indicador estará disponível aí na pasta que eu compartilhei com vocês via e-mail. Fiquem à vontade para fazer testes. Lembrem-se que na coloração do candle é a mesma coisa do que eu fiz aqui. Vocês podem, se quiserem, colocar acima de 50% e abaixo de 50%. Vai ficar ou verde ou vermelho. Se quiserem pegar movimentos sem filtro, tentar pegar um movimento direcional sem nenhum filtro, somente a coloração ou vermelha ou verde. Vocês conseguem fazer isso aí no
no indicador também. Beleza? Um abraço a todos. Tenham bom dia, né? Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.